Êxodo capítulo 4. Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Versículo 12. Mantendo o foco em sua incapacidade pessoal, vez após outra, Moisés apresentou ao Senhor razões pelas quais ele não era a pessoa mais indicada para aquela missão. Por mais que Deus deixasse claro que a obra era dele e tivesse-lhe apresentado sinais sobrenaturais de seu poder, Moisés insistiu em convencer a Deus de que seria melhor mandar outro em seu lugar. Ah, Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Alguns podem até questionar que Moisés foi impedido de exercer seu livre-arbítrio, mas ao estudarmos o relato de sua vida como líder de Israel, será impossível não percebermos que o Senhor sabia o que estava fazendo e que a negação de Moisés, na verdade, refletia o seu caráter humilde o suficiente para permitir que o próprio Deus tomasse a decisão por ele, enviando-o mesmo diante da sua resistência. Por tanto tempo afastado do convívio egípcio, era bem provável que Moisés tivesse, inclusive, esquecido o idioma local, ou que não tivesse mais facilidade de falar ou de entender. Além do mais, sua principal companhia durante 40 anos tinha sido os rebanhos de ovelhas, os quais apacentava. Realmente, a escolha de Deus parecia um tanto estranha. Talvez ele tenha pensado: "Ó Senhor, se tivesses me chamado 40 anos atrás, quando ainda era jovem, forte, fluente no egípcio e benquisto naquela nação, certamente eu teria aceitado o teu chamado sem olhar para trás. Mas agora não passo de um pastor de ovelhas, velho, pesado de boca e de língua e com uma péssima reputação no Egito." Mal sabia Moisés que o que considerava como fraqueza era justamente o que Deus precisava para revelar a sua força. Amados, quando paramos para estudar e meditar na vida dos grandes homens e mulheres de Deus, todos estes se consideravam muito pouco ou incapazes diante do Senhor e da obra que ele lhes confiava. Percebam quantas vezes Josué precisou ouvir: "Seja forte e corajoso, pois o Senhor é contigo." O que nos revela o medo e o sentimento de incapacidade que tomava o coração daquele servo de Deus. Gideão disse: "Quem sou eu, Senhor?" Isaías disse: "Ai de mim." Jeremias declarou: "Não passo de uma criança." Ezequiel passou 7 dias atônito diante da difícil missão de pregar à casa rebelde de Israel. Mas todos eles e Moisés têm algo em comum. Apesar das razões humanas tão desfavoráveis, eles decidiram crer nas promessas divinas inquestionáveis. Tendo o seu coração aliviado por Deus com a notícia de que ele não era mais um homem procurado no Egito, Moisés voltou para aquela nação com a sua mulher e os seus filhos. Sabemos que a aliança divina estabelecida com Abraão incluía a circuncisão de todo macho nascido no meio do seu povo. Moisés era bem ciente disso e não poderia ter desobedecido a tal exigência sem que sofresse o devido juízo. O fato de Zípora ter tomado a iniciativa de cortar o prepúcio de seu filho e depois ter chamado Moisés de esposo sanguinário indica sua clara oposição àquele rito e que sua atitude foi apenas para salvar a vida de seu marido. Essa experiência nos diz que o chamado divino precisa ser assumido com o devido temor e que Deus não desconsidera um ato de desobediência por negligência. Pois aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Tiago capítulo 4, versículo 17. E conforme o Senhor havia dito, diante dos sinais feitos por Moisés, o povo creu e inclinaram-se e adoraram o Senhor. Esse primeiro contato com seu irmão Arão e com todos os anciãos dos filhos de Israel fortaleceu
e animou o coração de Moisés. Mesmo diante de um chamado tão grandioso e da experiência tão chocante na viagem com sua família, nada poderia ser mais importante ou impactante do que o fato do próprio Deus estar com ele e falar com ele. Mesmo a forte repreensão e ameaça de morte na viagem foi uma inesquecível lição de que Deus não faz acepção de pessoas e que, principalmente Moisés, como líder, deveria ser o primeiro a dar exemplo de submissão e obediência. E nós, amados, será que temos negligenciado fazer o que precisa ser feito? Pode ser que Deus não apareça como apareceu a Moisés para exercer o seu juízo, mas logo todos estaremos diante do tribunal de Deus. E eu espero e oro para que todos nós estejamos ao lado de Cristo, como aqueles que foram justificados pela fé no seu sacrifício expiatório. Oremos, amados. Nosso Pai do céu, o Senhor nos deixou, como sua última igreja, uma missão sobremodo grande e sagrada, a de preparar um povo para entrar na Canaã celestial. E nessa jornada, sei que desejas nos purificar dos nossos pecados e abrir os nossos olhos para não negligenciarmos as tuas ordenanças. Ajuda-nos, Pai. Visita-nos em nossa aflição e prepara-nos para te encontrar. Em nome de Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Um bom dia, chamados e salvos para servir. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.